Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas e hoje eu quero saber como está a sua vida financeira. Você sabe lidar com dinheiro? Outra coisa, já parou para pensar por que seu dinheiro não sobra? Nós vamos conversar sobre tudo isso com uma especialista nesse assunto. Eu tenho certeza que ela vai nos ajudar muito, dando dicas para fazermos pequenas mudanças que vão fazer grande diferença em nossas finanças. Vem para cá, Karine Martins, um prazer te receber. Sente-se, fique à vontade. Hoje também nós temos uma convidada aqui especial, que é cliente, né, da Aline, a Ellen, da qual empresária. Obrigada, Ellen, por estar conosco aqui. Vamos lá, por que é tão difícil mexer com dinheiro? Na verdade, o que acontece? Acontece que a gente imagina que lidar com dinheiro é lidar com números, é lidar com planilhas. E a gente vem lá desde criança, não é? Que a gente entende que o dinheiro é sujo, que a gente pega no dinheiro e vai lavar a mão. Então a gente acaba trazendo essa cultura de que o dinheiro é errado na nossa vida. E a gente precisa entender que o dinheiro é bom e que o dinheiro é fruto das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Eu mesma demorei muito tempo para entender isso, mas quando eu entendi... Você já teve problema com finanças, sim, então? Sim. Eu fui gerente de banco por 11 anos e eu não conseguia entender por que eu estava vivendo uma bola de neve financeira. A minha vida estava uma bagunça e eu não conseguia sair daquela situação. Foi quando eu entendi exatamente o que eu falei pra você, que são escolhas, são comportamentos. E a gente tem que trabalhar a nossa mente, para colocar a nossa mente acima do dinheiro. A Ellen passou por isso, né, Ellen? Como é que foi isso? Passei. Então, eu sou uma cliente da Karine, né? E eu sou uma cliente, minha filha é uma cliente, até hoje ela é uma cliente, porque ela é muito nova, né, Karine? Sim. E ela é empreendedora, ela formou com 22 anos e Karine fez toda a gestão financeira da empresa dela, né, Karine? Sim. Que legal. Na verdade, a gente, quando fala de economizar, dá uma dor, Dói, né? Dá Dói? uma dor. Porque economizar é o que você falou, das escolhas, né? A gente precisa fazer escolhas. Economizar não é a palavra certa, então, Karine? Na verdade, não é nem que economizar não é a palavra certa. O problema é que normalmente a gente imagina assim, vou ter que abdicar de coisas que eu gosto. E não é assim que funciona. Quando a gente pega para fazer um planejamento financeiro, o que é inegociável para você? Inegociável para mim é, sei lá, pagar um personal. Ótimo, então que continua isso. E o que é negociável para você? Porque quando a gente consegue entender, na maioria das vezes, as pessoas trabalham com contabilidade mental. E aí, se eu te perguntar quanto você ganha ou quanto você gasta, o valor é sempre aproximado. Então, ninguém sabe exatamente o quanto ganha. Ninguém sabe exatamente o quanto gasta. Então, fica difícil fazer um planejamento, criar uma estratégia de o que você vai fazer se você nem sabe quanto você ganha, se você nem sabe para onde você vai. E foi assim Né? que você começou a resolver o seu problema? Foi fazendo esse planejamento? Foi. Vendo na exatamente verdade, quanto você gastava? Eu, na verdade, comecei a ler para entender como é que funcionava o meu cérebro em relação ao dinheiro. Parece uma coisa meio complexa, mas não, é muito simples. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes, né? Que uma parte é rápida e a outra parte é uma parte mais devagar. E essa parte rápida é o que faz com que nós compremos sempre na emoção. E a parte devagar é a parte onde nós racionalizamos. E quando você traz realmente para poder entender o seu orçamento e fazer ali as contas necessárias, você traz para o racional. E o marketing, ele trabalha para quê? Para nos influenciar no emocional. Puramente emocional. Então, né, os neurocientistas estudam as sinapses neurais para entender qual é o momento que nós estamos mais suscetíveis ao consumo. E sabendo disso, Comprar ele dá vai pra explicando. ter, né, gente? Exato. Ah, E nós vivemos de prazer de consumo imediato. Eu quero, eu compro, eu me viro para pagar. E aí a gente entra na corrida dos ratos, que a gente fica a vida inteira dentro daquele círculozinho que os ratos ficam correndo ali. E foi exatamente o que eu fiz. Eu primeiro coloquei tudo na ponta do lápis. Quanto eu ganho?
Quanto eu gasto? Opa, a conta não fecha. A gente vive uma sociedade onde a gente é imediatista. Então, para que eu vou guardar dinheiro para comprar minha geladeira se eu posso ir lá e parcelar ela em 10 vezes? Exatamente. Isso para mim foi um grande aprendizado quando eu parei uma época da minha vida para entender isso, porque eu naturalmente, desde quando comecei a trabalhar, lá atrás, porque eu fui empreendedora aos 16 anos, eu gostava de guardar. Eu gostava de guardar porque eu queria comprar um carro. Depois, numa outra época, porque eu queria viajar. Então, eu tinha essa mentalidade. E chegou um período da minha vida que eu me perdi nisso. E aí, o que eu aprendi? De fazer esse levantamento, né? De anotar tudo, que eu não sabia. Eu descobri, por exemplo, que eu gastava um horror de dinheiro, Sandra, dando dinheiro pro Flanelinha. Uhum. Era muito dinheiro, assim. Porque você só percebe quando você começa a anotar tudo. Eu também já anotei um bom período. E acabou que virou um hábito. Você acha que é interessante continuar anotando tudo? Eu acho. Tipo, R$18,25? Primeira coisa é, anota? Sim. Mas como? Você escolhe um mês do ano, perdão. Você vai escolher um mês do ano na qual você vai fazer isso. E naquele mês você vai anotar absolutamente tudo o que você gastar. Por ali você começa a ter uma ideia. Isso para quem é assalariado. Para quem é empreendedor, 3 meses. Por ano você vai gastar e você vai ter um panorama da sua vida, uma média. A gente precisa dar uma paradinha para os comerciais. Aí no próximo bloco eu queria que você desse mais dicas práticas para quem está nos ouvindo, tipo assim, hoje preciso dar um jeito nas minhas finanças, por onde eu começo? E eu que vou querer saber da Ellen o que ela aprendeu com você, que ela colocou em prática lá e que deu certo, tá bom? A gente já volta. Espera um minutinho, vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta falando sobre um assunto super importante para as nossas vidas, né? Que é finanças. E de uma forma descomplicada, de uma forma gostosa. Ellen, eu queria começar te perguntando o que você aprendeu com ela e o que você colocou em prática, assim, que já te ajudou pra caramba. As compras dos sapatos, né, Karine? Porque ela até me explicou porque a gente compra tanto sapato, você lembra? E eu amava comprar sapatos. Você era uma centopeia, né? Nossa, quando eu tava nervosa, eu ia pro shopping comprar. E aí, às vezes, eu comprava, depois não usava. E Karine foi uma que ela ficou uns 6 meses, né? Ela me ajudou e com a minha filha, então, assim, ela foi... Porque o jovem, hoje em dia, ela começa a ganhar e ele quer gastar muito. Eu acho que é... E ela ensinou a Amanda, fez planilha, né? E hoje ela segue... né? E dividir também o cartão, que eu também era assim, eu vou comprar 10 vezes. Agora eu só compro uma vez, porque senão ela pega no pé. Agora eu queria que você falasse aí para os nossos telespectadores, que eu sei que tem um monte de gente sofrendo, porque não sobra dinheiro, porque está endividado, porque não consegue guardar. Quais suas dicas? Bom, primeira coisa, como eu falei, né? Não vai sobrar. Então, o que você tem que fazer? Define hoje. Seus problemas com 100% da sua renda vão ser os mesmos que com 90% da sua renda, acredite. Verdade. Então, a primeira coisa, 10% do que você ganha, guarda. Guarda. Enquadra. Isso eu aprendi novinha, Isso coisa é boa. muito Aprendi dentro de bom. casa com meu pai. Benção. Eu não tive a mesma sorte. Eu aprendi, demorei. E aí, o que você vai fazer? Guarda 10%, enquadra o seu padrão de vida em 90%. E aí, claro que você vai reduzindo isso, né? O ideal é você reduzir o seu padrão de vida. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele tá preparado para gastar até o último centavo. Então, reduz. Reduz esse valor. E entrega para ele o que você tem para gastar. Fica mais fácil. A gente faz a operação inversa. E voltando naquilo que eu falei de anotar os gastos, cria um padrão. Quando você anota seus gastos, você vai entender, por exemplo, a conta do supermercado. Eu brinco que a gente é tudo rico no supermercado. Então, nós vamos lá, a gente gasta, sem lista. Então, faça a lista do supermercado, entenda quanto você está gastando do supermercado. E coloca um limitador. Um limitador para o supermercado, um limitador para lazer, um limitador para tudo. Porque aí você vai conseguir entender
como você vai fazer, a estratégia que você vai fazer para chegar nos 90%. Muita gente assim, porque eu vou parcelar. Aí tem uma pergunta, se é à vista, é um preço, e se em 10 vezes é o mesmo valor? Muito boa essa pergunta. Normalmente, a gente consegue uma negociação quando o valor é à vista, principalmente em dinheiro, essas coisas. Mas, em alguns casos, empresas muito grandes, elas não concedem esse desconto. Então, neste caso, parcela. Só que o que é importante você entender? O seu cérebro, ele vai captar... Por que as lojas, elas te passam assim, 4 parcelas de 250? Porque o seu cérebro só vai captar os 250. Ele vai captar que sua compra foi 1.000. Então, parcela. Mas você tem que pensar o seguinte, eu tenho R$1.000 hoje para fazer essa compra? Tenho. Ok. Então, guarda aquele dinheiro para alavancar outra meta, para alavancar outro sonho. E tudo bem você parcelar, desde que ele enquadre dentro do seu orçamento. É um cuidado que a gente precisa ter. Porque o seu cérebro hoje pode pagar os 250. O seu bolso pode pagar os 250. Mas será que nas próximas, e aí vem os 250, os 100, os 150, os 1.000, e aí de repente... Quando você viu o cartão estourou. Exato. Leva o orçamento inteiro, pega o pagamento, paga o cartão de crédito e precisa fazer o quê? Usar o cartão de crédito Tudo novamente. E aí você está Naquela roda viva. fazendo um autofinanciamento. Então, isso é muito perigoso. Adorei as dicas, eu acho que os nossos telespectadores também, né, Karine? Aprendemos muito. Já me Karine até libertei. se libertou. Não vai anotar mais, mas você que não anota, trate de anotar. E se quiserem ter mais dicas, qual é seu Instagram? Meu é Karine Martins, fim de finanças, FN. Facinho. Uau. Ellen, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada, Foi um prazer ter amiga. você aqui mais uma vez. Aí, Juntas. beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.